Olá, boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Jana. Oi, Fran, tá me ouvindo bem? Olá. Oi, Jana. Ah, Lara tá aí toda na paleta delicada. Ficou bonita essa cor em você, hein? Ah, Eu é? já Eu tô tava preocupada. coloridão. É porque eu tava com essa roupa, não deu tempo de eu trocar, né? Daí eu tava um pouco preocupada se tava bom, mas foi o que deu. Ficou harmônico. Vamos lá. Já vi a doutora Renata passar. O pessoal queria ver Gente, se tá ouvindo bem, se tá tudo é, bem. Eu tô ontem ouvindo você a bem. live foi prolongada, mas a gente pretende enxugar hoje. Porque tá corrida essa semana, hein? Deixa eu chamar a Esse já. doutora. A gente já começa, porque é muita conversa de mãe hoje, né, Jana? E aí a gente. Assim, até botaram umas perguntas na caixinha. Vamos ver se dá tempo fazer. É muito comum a gente ter dúvidas a respeito de sintomas. Gente, a gente viu muita Ah, coisa técnica e a gente agora, ó, é. precisa ir numa jornada. Olha, só eu de estampas aqui nessa paleta singela. Ah, Não, eu fico assim, ó, preocupada, todo mundo de cabelo arrumado e tudo. Vai, prende, né? O rabo de cavalo, a gente Tá faz. tudo certo. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Mais Nossa, uma seja vez, obrigada vocês por não ter fazem aceito. noção de como é bom estar aqui e participar dessa semana. Estou acompanhando desde da primeira live. E só pessoas que eu tenho uma grande estima, muitos fizeram parte, né, da minha vida por vários anos durante a minha formação e ainda fazem parte, né, que são pessoas que a gente acaba referindo coisas e indicando. Então, realmente foi muito bom estar aqui com vocês. seja muito bem-vinda. A doutora Renata é uma querida. Ela é cardiologista intervencionista lá em Vitória, Espírito Santo, né? E atende no consultório, né? Na clínica Cardiopret, não é isso, doutora? Não, a clínica se chama Clínica do Coração, porque foi fundada É, pelo meu eu. pai há muitos anos atrás. E a Olha, uma história da nossa, história na medicina. a história da minha família, meu pai é cardiologista, nós somos em 4 filhos e os 4 fizeram cardiologia, né? Meu, Então, vira paixão, né? Vira paixão. exatamente. E a doutora já esteve aqui numa live conosco sobre circulação fetal. Depois esteve lá na nossa comunidade com uma aula sobre CIA, CIV, muito, muito esclarecedora, onde a gente teve a oportunidade de fazer muitas perguntas um a um. E a gente resolveu trazer aqui justamente porque ela é uma calma para explicar. Então, vamos explicar para as mães a questão dos sintomas, né, Lara? E isso, não só, né? Nós vamos falar um pouco de cuidados e coisas para a gente colocar em prática mesmo, né? Para se sentir mais segura e começar a viver mais serena, né? Com a cardiopatia, que não deve ser toda a nossa vida, né? É uma parte importante, tem que ser considerada, mas não pode sufocar o resto. A gente vê, doutora, todos os dias mães muito amedrontadas, vivendo com essa angústia e limitando demais o desenvolvimento da criança, justamente porque elas estão com medo, né? E a gente, por ter passado por isso, acreditamos que a informação, aprender um pouco mais sobre essa cardiopatia, como lidar com ela, pode nos dar a segurança e a serenidade para conviver bem com ela. Eu queria saber qual que é a sua opinião. O que você acha disso e o que as mães podem fazer em conjunto com o cardiologista, que é a nossa principal fonte de informação segura e personalizada, inclusive, né, sobre a criança. Porque tem as coisas generalizadas, mas tem as particularidades da nossa criança, que quem vê é o nosso cardiologista, né? Então, o que você acha que pode ser feito em conjunto? Bom, a primeira coisa que você estava falando, a gente não pode rotular a criança como essa criança é um cardiopata. Não, essa criança é o seu filho, essa criança é o seu sobrinho, entendeu? É único e vai ter o desenvolvimento como toda criança.
Então, ela precisa de alguns cuidados especiais, sim, precisa de cuidados de especialistas, mas a primeira coisa, não rotule seu filho, porque ele vai precisar de outros cuidados que não só cuidados do coração, né? Então, acho que isso é o que vem de mais importante em relação às mães. Depois disso, os cuidados da criança, eu gostaria muito que todos tivessem diagnóstico, todos tivessem a oportunidade de ter cardiologistas juntos, como a gente viu durante essa semana, mas essa não é a realidade que a gente vê no Brasil, né? Nessa semana de conscientização, nos meus grupos médicos, eu tenho também feito isso, porque muitos médicos não sabem o que é cardiopatia congênita, porque não veem isso. Então, e não estou falando isso de médicos em geral, estou falando de obstetras, estou falando de pediatras e de cardiologistas, que são pessoas que acompanham, né? Então, essa formação e esse manejo, a gente tem que conscientizar as mães e também aos médicos que vão estar junto com essas mães para poder oferecer o diagnóstico, oferecer o tratamento, mas principalmente para poder explicar o que vai acontecer, né? Que a gente sabe, a maioria das vezes, como isso vai acompanhar, o que isso vai desenvolver, e acaba prevendo alguns problemas que poderiam acontecer que a gente pode evitar que aconteça por conhecer, né? Então, acho que é isso, não rotule e, principalmente, nunca use a palavra tadinho nem coitado. Essa é a pior coisa que você pode fazer para o seu filho e é a pior coisa que alguém pode dizer do seu filho, né? Acho que esse é o mais importante. Sabe, doutora, muitas não dizem, nem para elas mesmas, mas tratam como. E aí, isso não pode. E aí todo mundo que está em volta também vai tratar, né? E normalmente aí a gente nota quando o outro trata e acha ruim, exatamente, mas partiu da gente. E a própria criança também vai se sentir assim e vai agir como tal, né? Então é importante, assim, não só não dizer, mas também não tratar, né? Saber que ela tem muito potencial, essa criança. E a gente precisa, inclusive, permitir que ela desenvolva esse potencial, né? E por medo, às vezes, a gente não faz. Os exemplos a gente viu durante essa semana, né? Quantos cardiopatas adultos que se apresentaram aqui com cardiopatias complexas. A gente não fala em cardiopatia simples, cardiopatia complexa e vida normal, né? Isso. Passou por muita coisa? Sim, passou por muita coisa, mas também correu, também arranhou o joelho, também correu o risco de quebrar uma perna, entendeu? Eu vejo vocês postando as coisas dos filhos de vocês e falo, nossa senhora, são terríveis. Como toda criança na idade Como deles. toda criança, justamente. E, na verdade, tem que ser assim. Você falou dos medos. Eu hoje estava separando aqui algumas falas de mães que a gente sempre vê, e era isso. Eu tenho medo dele correr, eu tenho medo dele brincar, eu tenho medo dele isso, medo aquilo. Mas a palavra-chave está no medo. Tira o medo. Muitas vezes é o medo que não tem nem respaldo de orientação médica. O médico não disse nada. Ela tem consciência que é medo e não quer arriscar. Quando, na verdade, com segurança, é possível ousar, né? Fazer, assim, dar um teste a mais, né? Ampliar isso e saber se é possível, se a criança vai... Os adultos que passaram aqui, todos disseram, a gente foi reconhecendo os próprios limites, vai se adaptando a isso. E esse link da família com o médico é muito importante. Agora, sabe, doutora, é que às vezes eu acho que as mães não sabem fazer isso. Não tem isso, elas não sabem o que perguntar. E aí elas voltam com as mesmas dúvidas, porque na hora da consulta não fez a coisa certa. Na hora da consulta, o que a gente vê, na verdade, dá uma paralisia, né? Na mãe, na família, de uma forma geral. Quando eu montei o consultório, a minha mãe me perguntou, mas por que na sua sala tem que ter, além da sua cadeira, tem que ter mais 4 cadeiras? Eu falei, mãe, porque na minha sala tem que entrar a mãe, o pai, a avó, a madrinha, quem da família quiser entrar para conhecer. Porque esse medo,
Jana, ele vem junto com o desconhecimento. Acho que quando você conhece as coisas, o seu medo passa a ser fundamentado em uma coisa real. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que adora o mar e fui criada na praia. Mas eu não vou para alto mar e achar que é a mesma coisa de eu estar na beirada da praia. Por quê? Porque eu conheço o mar. Eu sei que existe correntezas, sei os que podem acontecer. Então eu tenho medo de estar nadando, eu gosto muito de mergulhar. Tenho medo de mergulhar? Não, eu tenho respeito por aquilo. Então o que você tem que ter da patologia é isso. Você conhece, você reconhece os limites, você observa os sinais, se o vento está mais para lá, se o vento está mais para cá. E nisso você vai trabalhando esse medo. Entendeu? Não, o medo total não existe. E a outra coisa é que você falou durante as consultas. As pessoas têm que se preparar para uma consulta. Porque a gente tem dois tipos de mãe. A que chega completamente desinformada. E tudo que a gente vai falando, as minhas consultas são todas desenhadas, né? Eu pego uma folha de papel e vou desenhando para as mães, escrevendo ali e tal, para tentar puxar elas mais próximas do que está acontecendo com os filhos. Essas, às vezes, eu tenho que dar tanta informação durante uma consulta e preciso dar essas informações, que é uma enxurrada que ela acaba quando sai dali, faz um monte de perguntas. E a outra é aquela mãe que eu brinco, eu falo, a mãe do Google, né? Ela chega com várias informações não selecionadas e começa a fazer perguntas sobre várias patologias, que não a patologia do filho. Então eu procuro, ok, cardiopatia congênita, assunto amplo, vamos puxar seu filho, entendeu? Para poder acompanhar. Então, isso vai ser feito nas consultas subsequentes. O problema da cardiopatia congênita é que a gente não tem esse tempo. Eu não tenho tempo de diversas consultas para que essa mãe seja completamente esclarecida. Isso que a gente precisa tomar de conduta as primeiras horas de vida. Então, a conversa, às vezes, é em pé, no corredor do hospital, em que você tem que passar as informações, tem que tentar tirar dúvida. E aí começa o que eu ouvi, o que eu realmente assimilei, a gente acaba nunca sabendo exatamente como é que cada mãe vai reagir, entendeu? A gente pretende, inclusive, detalhar esses assuntos na aula que a doutora Renata se propôs a dar lá no nosso curso agora do dia 13, Cardiopatia Congênita na Prática, justamente para ter esse tempo a mais da mãe ter essa base, uma fonte segura de informação, doutora, porque se vai no Google, tá lá todo tipo de informação, todo tipo de tragédia. Coisa. Normalmente é tragédia. Normalmente as tragédias, isso. Aí a mãe descobriu agora, está procurando agora, ela não tem filtro. Ela não tem filtro de entender uma coisa ou outra. Então, a gente quer dar essa base para que a mãe possa construir o seu alicerce focado na cardiopatia do seu filho. Mas sem uma base, ela fica ao vento de toda conversa. Todo grupão de Facebook que disse alguma coisa, ela tá. Será que meu filho não pode beber água? Outro dia ela. É verdade que cardiopata não pode comer muito? Não pode mamar? Eu vi. Meu Deus. As coisas não são assim. Mas a senhora poderia elencar assim, os principais sintomas? Eu sei que são muitos, eu sei que são mais de 40 cardiopatias, mas assim, os principais sintomas que uma mãe precisa observar, estar atenta para tomar alguma providência? Tá. Então, assim, cardiopatia, como você falou, são várias e também acometem várias idades. Mas o começo, eu acho que até quando eu dou aula para médicos, eu falo isso, a primeira coisa é a gente identificar, é cianótica ou não é cianótica? Então, o que é cianose? Cianose é porque você tem algum problema de troca de oxigênio dentro do pulmão, então não é a quantidade suficiente, e aí a criança vai ficando arroxeada, azulada, né? A gente fala, parecendo os Smurfs, né? Azulzinha. Então, esse é um sinal importante. Por quê? Porque as cardiopatias que são cianóticas têm os graus de cianose. Você observa que seu filho está ficando mais
do azul está indo mais para roxeado. Então, isso é um sinal de, opa, está ficando um pouco pior. Ou essa criança que aparentemente era rosada e você nota que ela está mudando sua cor, observando essa cor mais diferente, mais azul. Isso é padrão de você, é comparativo mesmo. Você vai olhar frente a outras crianças, frente a você. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente pacientes negros, a gente não consegue enxergar a cianose. A cianose vai estar no lábio dessas crianças, entendeu? Então, por isso você comparar não só com outras crianças, mas com você, com a mãe, com o pai. Nossa, tem uma cor diferente? Não tem? Então, acho que esse é o principal sinal que a gente deve observar, que é a cianose. Então, a outra coisa, a gente já leva, né, para o que a gente chama de insuficiência cardíaca, que vai se apresentar basicamente com dispneia. O que é dispneia? Um termo médico para dizer falta de ar. Então, essa criança está com falta de ar. Quando já é um adolescente, um adulto, vai dizer, estou com falta de ar, estou tendo dificuldade para respirar. A criança ela não vai saber te dizer isso. Mas o que ela vai mostrar para você? Que ela está cansada, entendeu? Ela para de brincar antes do que pararia, normalmente, ou comparativamente a outras crianças. A gente, no recém-nascido, no lactente, o mais importante é durante a mamada. Você vê que é uma criança que sempre interrompe a mamada, que está cansada, você coloca a mãozinha no peito e você sente, não é o coração, é o pulmão de tanta respiração, a respiração fica ofegante, né? Às vezes associados até a sudorese na testa, né? Fica suando a testa da criança, isso mostra um cansaço a mais. Então, esses são os dois principais sintomas. Então, se a gente pensando na criança menor. Depois que vai desenvolvendo, a gente observa. São crianças que fazem mais infecção respiratória. Então, aquela criança que você está sempre levando no pediatra, que está fazendo infecção. E, às vezes, é tido como uma criança que é alérgica. Esse é um dos diagnósticos, assim, que a gente vê que foram diagnosticados de forma errada. Que, não, ela tem alergia a tudo, é alergia à poeira. Calma, tem que ver. Alergia é quando você esteve em contato com aquilo. Se a criança está mantém tudo limpo, é neurótico com limpeza e tudo, está dizendo que a criança tem alergia à poeira, vamos procurar ver se é isso mesmo, se ela não está fazendo infecção respiratória por outro motivo. E às vezes um raio-x de tórax, que é uma coisa simples, a gente observa o que realmente está causando. Então, a gente falou de cianose, falou de dispneia, a infecção respiratória, intolerância a exercício. Então, a criança não consegue fazer exercício físico, né? A criança maior. Então, a gente acaba vendo isso, né? A criança que está interagindo normalmente na escola, mas ele quer participar da aula de educação física e ele não consegue. Ele fica quietinho e tudo. Então, esse é o link, que às vezes é o professor que te chama a atenção. Você chamava na escola que o seu filho não participa da aula de educação física. Aí, alguma coisa errada, ele não gosta de esporte. Não, às vezes ele gosta de esporte. Que ele, quando vai fazer, ele se sente mal, então ele para e fica na dele. Muitas vezes emburrado por ficar na dele, porque ele estava querendo fazer aquilo. Então, essa dificuldade de exercício, essa questão da sudorese, né? Bom, mamãe postando aqui que ele transpira bastante à noite, com o travesseiro ficando molhado. É uma coisa que a gente tem que observar. Não é normal. Você, durante o sono, é um horário de descanso em que você não tem que fazer atividade. Então, por que essa criança está suando? Então, não é o suor num dia que está quente, entendeu? Após um exercício físico extenuante. É um suor que a criança apresenta sem fazer nada. Que você não tem, né? Você não tem explicação para isso. Então, esse é um suor que nos preocupa. Aquela criança que chega depois de um jogo de futebol, toda suada, pingando, não é o suor que eu estou preocupada. Eu estou preocupada que ele estava quietinho no canto e de repente eu olho para ele, a testa suando. Opa, a gente tem que prestar atenção. Então, acho que esses são os sinais, né, os sintomas que a gente deve ficar mais alerta. Mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, e às vezes muito não é falado, eu me preocupo muito mais com a criança cinza do que a criança azul. O que é uma criança cinza? Aqui no Espírito Santo a gente é conhecido por vender mármore, né, e ter mármore.
mas acho que todo mundo já viu uma pedra de mármore, né? Aquela pedra de mármore branca, cheia de um rendilhado, mas a gente chama de umas rendas, uma corzinha um pouco mais escura. Então, a criança, quando ela está dessa forma, significa que não está chegando sangue de forma eficaz nos membros dessa criança, entendeu? Então, você está com aquela criança que é arroxeada, de repente ela fica branca, melhorou? Não, você bota a mão, está frio, então está igual um mármore, ele está frio. Você coloca, você vai apertando o dedinho, e quando a gente aperta o dedo, você vê que ele fica branco e depois ele volta a ficar rosa. Nessas crianças não, você aperta e esse branco, depois que você solta, continua, entendeu? Então, isso precisa realmente nos chamar a atenção. Então, toda mãe de cardiopata, eu chamo a atenção para isso. Toque seu filho. Ele tem que estar quente, nós somos quentes. Doutora Independente de estar Renata, frio, a gente é quente. deixa eu parar um instantinho. Gente, é muito dica importante. Você encaminha essa live para as pessoas. Você sabe, doutora Renata, que na minha época não tinha essa história de sair comprando oxímetro. Não tinha, não tinha oxímetro. E agora a gente fazia essa do dedinho. Era a forma que eu tinha, era de saber observar. Quando ela estava assim muito, eu achava muito ofegante, eu fazia, venha cá, e testava o dedo e começava a observar o filho. Conhecer o seu filho é a melhor forma de você ficar tranquila, sem receio para as outras coisas. Então, vamos chamar outras mães para escutar isso aqui, para depois notar. Isso é normal na caixinha? Eu sempre penso assim, tá. E porque a criança está suando e é normal no cardiopata, você não vai tomar providência? É um sintoma que precisa ser investigado. Tudo que está diferente, ainda que seja justificado pela cardiopatia, precisa ser investigado. Não pode ser deixado aleatoriamente. Né? Mas, gente, faz isso. Encaminha para outras mães que vão seguir aqui com a doutora Renata dando as dicas. A doutora Renata acho que já entrou na minha próxima pergunta, né? Porque assim, tem sintomas que são característicos de certas cardiopatias, né? Então, tem aquela cardiopatia que você já espera que ele seja cianótico. Então, isso faz parte, você tem que observar essa mudança. Tem outros que você já espera que ele tenha uma respiração mais cansada. Né? Então faz parte, mas se há mudança, a gente também precisa observar. E isso, eu acho que daí a gente vai conseguir dividir melhor na aula, né, doutora? Aqui é qual? Porque é muito complexo, muito detalhes. Não, eu quebrei a cabeça para montar essa aula, a aula tá bonitinha. Mas assim, quando é um sintoma sério, que pode acontecer com cardiopata e que a mãe precisa ficar alerta, dá pra gente dizer alguns que acontecem mais? Então, vamos lá. Sinal de alerta. O mármore. Total, você já falou do né? mármore. O mármore. A criança ficar mole. A criança não tem que estar mole. Mas é um recém-nascido. Independente. Né? A criança tem um tônus, que a gente chama, né? Essa questão de ficar durinho. Ela tem a defesa de garra, né? Se botar a criança, ela segura para não cair. Se a criança está sem tônus, ela perde isso. Então, fica uma criança molenga. Se ela está molenga, tem alguma coisa muito errada e eu preciso de uma coisa de urgência. Então, o mármore, essa criança fica mole, essa criança ter desmaios. Desmaio nunca é uma coisa normal. Né? Às vezes você, não, mas isso é normal no cardiopata desmaiar. Não, não é normal. É explicado pela cardiopatia como uma complicação da cardiopatia. Mas normal não é. Entendeu? Por quê? Porque ao desmaiar você tem chance de se machucar. Então, não é normal. Não, você está desmaiando, é o corpo dizendo, tem alguma coisa errada, alguma coisa por mim. Então, sinais de alerta. Né? A outra coisa que eu chamo a atenção é a frequência da respiração, que eu falei, a falta de ar. Mas essa criança que do nada começa a ficar realmente muito cansada, alguma coisa aconteceu. Então a gente tem patologias, uma patologia que a gente conhece bastante, que a tetralogia já falou, a crise de hipóxia da criança, a criança fica mais arroxeada, fica mole e vai desenvolver essa questão marmorizada. Se você não notar, ela faz crise convulsiva.
Então, você pensar que uma criança evoluiu para uma crise convulsiva, ela desenvolveu isso por falta de oxigenação, não é um problema do cérebro efetivamente, é porque faltou oxigênio para esse cérebro para reclamar fez o maior quadro de todos, entendeu? Que é a convulsão. Então, acho que basicamente é isso. O sinal de alerta é desmaiou, ficou marmorizado, entendeu? Ficou molinho demais. Ficou mole. É uma coisa para a gente resolver e resolver rápido. E resolver rápido, às vezes, é ir para um pronto-socorro ou para um pediatra que não entende de cardiopatia congênita, entendeu? Mas vai fazer o primeiro atendimento, entendeu? Tem algumas cidades que não tem cardiopediatra, né? Muitas, né? Inclusive, as famílias tratam fora. Uhum. E quando volta para a sua cidade, ficam desamparadas, né, de um atendimento, de uma situação assim, de urgência, emergência. E aí, como deve ser, o que essa família deve fazer? Ela não tem como ir para o hospital de referência porque é longe. Uhum. Ela deve procurar... O que ela deve passar para esse hospital, que é o que ela tem, o da cidade dela, não especializado, que muitas vezes a equipe nunca viu uma criança assim, vai se assustar com saturação, se assustar com tudo. A gente está até com a seguidora mandando as caixinhas que incluíram a criança na regulação para transferir para o referência. E ela diz, mas eu tenho certeza que se desse antibiótico, isso aqui é mais para asma do que para o coração. Mas como não tem médico, eles não têm a segurança de liberar a criança antes dos exames. Então, como fazer? O que a família deve fazer de imediato na sua cidade? O mundo ideal era que a gente tivesse especialistas, né, em cada hospital. Não é uma realidade, né? Assim como nem todo estádio de futebol é o Maracanã, a gente tem que ir naquele, né, que joga ali na esquina, que a grama não é verdinha, já está quase na terra mesmo. Então, para lá que você vai levar, para o seu pronto atendimento, muitas vezes, às vezes nem tem hospital na cidade, às vezes o atendimento é um pronto atendimento em que vai ter um médico que faz tudo, então na medicina faz tudo, você faz tudo com muita limitação, porque é uma coisa muito ampla, entendeu? Então, vai lá porque ele vai te garantir as coisas básicas da criança. O que é o básico para uma criança? A criança precisa ter uma saturação porque ela precisa de uma quantidade de oxigênio. Então, o que eu fico às vezes muito triste é que eu vejo crianças serem entubadas e irem para respiradores sem uma necessidade real. Mas é melhor ela estar entubada por excesso pelo excesso você bater o martelo sem o conhecimento e sem a estrutura de dizer, não, isso é da cardiopatia, vamos deixar tranquilo, não tem porquê. Não, vamos pecar pelo excesso. Então, a gente tem que fazer isso. Às vezes, pegar uma criança que às vezes está desidratada, entendeu? Então, precisa pegar uma veia, fazer uma hidratação. São medicações básicas. Às vezes, você dá uma própria dipirona, já ajuda bastante as coisas. Até porque a dipirona, eu falo, não dá dipirona não, dá um Dramin. Porque o Dramin dá aquela acalmada na criança também, acaba diminuindo o choro, acaba diminuindo os sintomas. Será que isso não ajuda? Mas a conduta é essa. Você está na sua cidade, você leva um médico. Você tem que levar para o médico. E aí vem o alerta da doutora Lília, e que a gente sempre diz aqui, mantém tua pasta de acompanhamento organizada. Porque isso vai ajudar. A carteirinha que vocês fazem da criança cardiopata, isso já traz uma informação muito útil. Então, eu falo, as pessoas não devem sair de casa sem sua identidade. As crianças e os adultos não devem sair sem sua identidade, e se eles tiverem cardiopatia, junto da identidade. Eu falo, grampeia, bota no mesmo plastiquinho, entendeu?
porque aquilo ali te resume se já é operada, se não é operada, qual é a cardiopatia. E a cardiopatia não vai dizer, ele tem cardiopatia congênita. Qual? Não ajudou em nada. E o que foi feito? Sobrenome, nome, sobrenome, CPF. E o que foi se tem feito, carro, né? se não tem carro, se já teve batida do carro, se não teve batida do carro. A gente precisa dessas coisas porque vão ajudar ao médico. Porque até esse médico que não sabe nada, ele costuma ter um acesso à internet. Ele vai na internet, nome, sobrenome da patologia, acaba aparecendo aqueles monte de Já coisa. dá uma ajuda Ele já nele. tem uma Ele ideia. tem filtro para informação. E vai conseguir melhor. Às vezes a gente tem sites médicos que só a gente consegue acessar, porque você precisa de um cadastro, você precisa efetivamente ter o número do Conselho Regional de Medicina. Então, isso é importante. Então, a doutora Lilian colocou, de você ter aquela pastinha, esse é o melhor dos mundos. Mas, às vezes, você não é a realidade. Por exemplo, você está com seu filho na casa de uma tia. Você levou a pasta? Não, você não levou a pasta. Mas se tem a carteirinha, o resumo Mas tá lá. você tem a carteirinha, entendeu? Então ela tem a informação. Por isso tem que ter uma carteirinha que ela esteja bem preenchida e com as informações. E uma informação importante: o que a criança está tomando de medicação, em que dose ela está tomando de medicação. Então é importante a gente saber de cirurgia. Sim, é importante saber o que já fez de cirurgia. Mas é importante saber o que está em vigência de tratamento agora. Não está tomando remédio nenhum? Bom sinal. Está tomando remédio? Então, deixa eu ver, esse remédio daqui é para quê? Então, o médico começa a fazer o raciocínio em cima disso e aí tratar. Então, acho que essa é o mais importante. Pronto, já percebi que o nosso curso está mega top mesmo. Que tudo que você está falando aí está ensinado lá, tá? Fazer a pasta, a rotina de remédio, a carteirinha, tudo isso aí tá lá. Bom, então vamos. Doutora, às vezes, né, justamente por alguns médicos, alguns profissionais da saúde não estarem tão acostumados com as nossas crianças, né? Não todo lugar tem um especialista. Às vezes a gente ouve que a nossa criança é uma bomba relógio. Que é melhor não mexer, melhor não falar nada. E a mãe fica achando que realmente vai acontecer qualquer coisa a qualquer momento com essa criança, inclusive em casa. Mas assim, qual é o risco efetivo de uma criança cardiopata ter uma morte súbita, por exemplo? Então, vamos lá. É uma coisa raríssimo na criança. É raríssimo. É raríssimo. Eu até levantei, né? Para explicar. É uma coisa que incomoda a gente. A cardiopatia, ela não mata de uma hora para outra. Aquelas histórias que a gente vê. Meu filho estava dormindo no berço. Quando eu fui olhar, ele estava morto. A chance é que aquilo não seja culpa de uma cardiopatia congênita. Isso são outras doenças que a gente chama de síndrome da morte súbita infantil. É diferente, é outra coisa. Seu filho não vai passar por isso. Seu filho, ele é uma bomba relógio. Eu não gosto desse termo. Ele não é uma bomba relógio. E existem bombas e bombas, né? Ele é e para um bom especialista, até desmancha a bomba, né? Não, para mim, o fio, eu só escolho que fio que eu vou puxar, se é o vermelho, o azul, o preto, a gente acaba desmontando essas bombas. Só que às vezes a mãe desmonta a bomba, porque a mãe chega, às vezes para os médicos, e diz, não, é assim, 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 aí naquela que se apresentava uma coisa absurda, não é. Mas voltando à questão da morte súbita. Então, seu filho, antes dele ter qualquer problema, que eventualmente, ele morreu, ele vai ter esses sintomas que a gente estava falando antes. Então, ele vai desmaiar, o que vai te chamar a atenção. E outra, o desmaio é uma resposta excelente do organismo. O Papai do Céu que desenhou isso. Porque quando a criança, o paciente de uma forma geral, ele desmaia, ele fica deitado e ele fica em repouso. Então ele consome menos oxigênio, ele fica nesse estado de repouso completo. Tanto que eu falo, criança desmaiou, ou você pega no colo para levar para o hospital, ou deixa ela no chão e levanta a perna. Essa é a melhor coisa. Se ela desmaiou é porque ela estava precisando ficar nessa posição. O que você vai ver depois que ela acordar, o que precisa ser feito. Mas não levanta, não. Aquilo que todo mundo faz, a criança está caindo, segura pelos ombros. Não pode cair. Não. Você só ajuda, segura a cabeça. Não, pode fazer a aguinha no rosto com a criança deitada. Entendeu? Mas deitada, levanta a perna para ajudar, porque você melhora a circulação. Então, ela vai desmaiar, você tem como
prestar esse socorro inicial, que é aumentar o fluxo. Então, deixa a criança deitada, levanta a perninha, ela vai começar a recobrar, não tente levantar de imediato. Criança, você volta no colo, mantém ela nessa posição deitada e procura um pronto-socorro, um pronto-atendimento. Então, um sinal. Então, ela não morreu, ela desmaiou e te deu chance de fazer o atendimento. A criança ficou marmorizada, ficou esbranquiçada. Te chamou a atenção, meu filho está gelado. Então, se ele está gelado, tem alguma coisa errada, eu vou procurar ajuda. A cianose piorou. A cianose piorou pode ser por várias coisas, até nos pacientes pós-operados. Trombosou alguma coisa, né? Então, você também tem tempo de procurar. Então, efetivamente, você tem tempo para pedir ajuda. O que não é real é quando a gente pensa, né? E aí coloca... Essa criança nasceu, os pais moram no interior, numa fazenda, que não tem acesso a nada. Desculpa. Isso não é compatível com uma criança cardiopata em que a gente quer que tenha. Por quê? Porque isso não é vida normal. Vida normal é ter saneamento básico, é ter acesso a uma infraestrutura que é básica. Então, eu quero que meu filho seja normal. Seja normal não é o que a gente infelizmente tem no interior, entendeu? Eu digo isso de carteirinha. Meus pais têm fazenda, quando a gente comprou a fazenda, tinha casa de pau a pique. Então, barbeiro nascendo, aquela coisa, a gente precisa demolir tudo. A gente chegou a esposa do caseiro, né, que acompanhava a fazenda, estava grávida com uma criança menor. Essa criança estava sem roupa, não tinha fralda, não comia nada, comia farinha. A gente estava comprando a fazenda na fazenda de mamão, que tinha derrubado mamão e a gente ia botar gado. Minha mãe saiu, a primeira coisa que ela falou, não quero saber, eu quero comprar uma vaca com bezerro. Por que você comprou uma vaca com bezerro? Porque a vaca com bezerro dá leite, o leite pode dar o leite para a criança. Então a gente está falando, essa criança, isso não é normal. Então, ela precisa estar perto de alguma estrutura. Então, você teve o sinal desses 3 básicos que eu falei, você vai procurar um pronto atendimento, isso vai ser prestado para o seu filho. Então, ele não vai morrer de uma hora para outra. Não é esse tipo de bomba relógio. Eu escutei essa frase da bomba relógio e a médica disse exatamente isso. Você está querendo saber se vai morrer de uma hora para outra? Não. Em cardiopatia congênita é mais lento. Eu achei duro aquilo, mas hoje eu entendo o que ela quis dizer. Ela quis dizer isso, que os sintomas se apresentariam e que eu ia enxergar. Aí o pessoal está aqui dizendo, eu acordo a noite toda para verificar se está respirando. Ele cai, eu não deixo ele chorar com medo dele perder o do choro. Do choro, atrapalhar. E isso atrapalha essa vida normal, não é isso, doutora Renata? O melhor é tentar compreender para ter essa segurança, né? Sim, da criança poder chorar também, né? Não. Detalhe, a criança poder dormir, né? Imagina você estar dormindo e ter uma mãe entrando o tempo todo que não vai saber se você está bem ou não. Então ela vai cutucar a criança vai efetivamente chorar e acordar. E a mãe também não vai dormir? Não vai dormir. A mãe não existe. Então, zumbi, as olheiras estão aqui e tudo. Mas pensa, já que você está pensando tanto no seu filho, vamos pensar no seu filho. Gente, o seu filho precisa de um período de sono. Ele precisa Eu entendo isso, porque aqui em casa foi exatamente assim. Mas 14 anos depois, eu posso dizer que é isso. É realmente medo por falta de informação, né? O que acontece de noite que essa criança ia parar de respirar? Mas era desse jeito. Quando eu não ia lá ver, o meu marido trazia para a cama, que era ainda pior, né? Porque daí ele achava que ele estava com a situação sob controle, né? Mas é um medo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Por isso que a gente precisa saber um pouco de coisas, né? Para todos relaxarem e poderem viver. Mãe, então pai, vamos pensar filho. no que é sono. Sono é o período em que você está descansando e que você tem menor consumo de oxigênio. Toda cardiopatia congênita está relacionado à troca errada do oxigênio. Então, se você está no momento em que você menos está precisando de oxigênio, é nesse momento que essa criança vai complicar? É durante o sono? Não é durante o sono. Então, por favor, durma. Quando a criança dormir, a ordem é essa. A criança dormindo... A saturação baixa, não é, doutora? No sono profundo? Todos nós, quando cai muito, a gente está no sono profundo, a gente diminui a frequência cardíaca e diminui um pouco a saturação.
Não Aí cai se a você saturação tira lá absurdamente. na hora, mãe, Não é na você já hora. tá Aí tem a mãe vai, problema. aí a mãe vai lá medir e a coloca o saturação aquela oxímetro. hora. Ela vai medir aquela hora. E daí vai ver que a saturação tá baixa e vai entrar em pânico, né? Não, por isso eu tô falando, não quando a gente fala no adulto, o adulto hipertenso, né? Não, mas eu vou ficar com o aparelho de pressão, vou ficar medindo. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não fica medindo a pressão o tempo todo, porque a pressão aumenta só de você pensar em medir a pressão. A saturação é muito isso. O oxímetro, principalmente para recém-nascido, esse oxímetro que a gente compra, que é fácil, que está disponível, ele é feito para adultos. Então, você coloca numa criança, você acaba pegando o oxímetro, colocando no pé, que é o dedão, que é mais fácil, vai dar interferência. Interferência com a luz vai ficar diferente, entendeu? Então, a gente não tem essa precisão. É diferente de um oxímetro hospitalar, que tem, né, aquela coisa tampada e que você vai acompanhando ele durante o dia inteiro. Então, eu acho importante, não fica medindo saturação, que isso não vai ajudar. Surgiu uma pergunta aqui, tipo, qual é a saturação normal para um cardiopata? Me dá nome, sobrenome, CPF, qual é a cardiopatia específica, o que já foi feito de cirurgia, o que toma de medicação, para eu poder ter uma ideia de quanto essa saturação a gente considera normal. Mas a gente vê a variação numa pessoa normal que fica saturando em 96%, obrigado, nós não respiramos com 100% de oxigênio. Então, se botar um oxímetro está 100%, você está roubando meu oxigênio, deixa um pouquinho para mim. A gente satura nisso, em 96%. Às vezes, na pressão de você estar com o oxímetro, você hiperventila e fica no 98%. Mas uma pessoa normal cai de 96 até 86 sem fazer diferença nenhuma na vida dela. Então, são 10 pontos no oxímetro em que você, como conduta, não precisa fazer nada, entendeu? Então, isso é importante. Uma coisa que eu acabei não respondendo a Jana foi a questão, não deixa o meu filho chorar. Não faça isso, porque você está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, né? Porque essa criança tem que cair, no que ela tem que cair, a reação dela é chorar. Se o tempo todo você está lá para essa criança não vai aprender nada, ele não vai conseguir se desenvolver. Ela vai ter uma limitação e que você está impondo, não é a cardiopatia que está impondo, é você, por insegurança, por desconhecimento, entendeu? Você não está deixando que ele faça as coisas. Então, ele caiu, é aquela história, né? Cruza as mãozinhas, respira fundo, olha de longe. Ele caiu, observa, ele vai levantar, como toda criança vai levantar. Se ele chorou e veio para a barra da saia da mãe, você, como mãe, você vai acalentar, você vai dar seu colo. Mas não sai do seu lugar e vai correndo. Não tem isso. Entendeu? A criança, ela tem que fazer essas coisas normais. Ah, não, ela chorou e após chorar ela desmaiou. Ela chorou e está ficando com falta de ar. E a falta de ar é importante. A falta de ar interrompe o choro. Entendeu? Então, a criança que está naquele choro contínuo, nossa, o pulmão está excelente, está tudo funcionando muito bem. Se é o choro que... E aí parou, opa, aí é a hora de eu correr atrás. Então, não faça isso de você colocar, né? Você interromper limitações. o choro. Colocar limitações. O choro desenvolve o pulmão, entendeu, Lara? Isso é uma coisa importante. No choro, ele faz uma respiração que é diferente, que muitas vezes faz uma insuflação mais adequada, né? Então, você fala, gente, né? Deixa desenvolver, deixa fazer o que é preciso. Ele precisa chorar, porque chorando ele abre o pulmão. É a hora que ele vai efetivamente abrir o pulmão. Então, ele precisa dessas coisas. Então, não deixe o seu filho sem chorar. Deixa ele chorar. Isso. O problema maior ainda que eu vejo é limitar tanto a criança, né? Tem mãe que às vezes fala pra gente, meu filho vê uma bola, o olhinho dele brilha, mas eu não comprei porque ele não pode brincar. Gente, como ele não pode brincar com uma bola? Ai, a minha filha vê as crianças brincar de bicicleta e fica querendo, mas a gente não deixa, porque, né, ela não pode. Mas como ela não pode, né? Doutora, quando é brincadeira... Quando ela não pode, o médico efetivamente vai dizer. E aí o médico, eu não estou falando de um pediatra,
que não é especializado. Você foi para um centro de referência e esse médico, sabendo toda a cardiopatia, todo que é, se é uma cardiopatia simples ou complexa, ele vai bater o martelo com você e ele vai dividir com você. Ó, seu filho não pode fazer tal atividade e a pergunta que você tem que fazer não é, tá bom. Por que, doutor? Ah, não, ele não pode por conta disso, disso, disso. Você vai assimilar que ele não pode por causa desses itens e aí vai pegar. Porque você vai ter que, inclusive, ter a resposta para o seu filho. Por que eu não posso jogar bola? Não, porque você tem um problema no coração. Não é a resposta. Não me convenceu. Eu, como criança, não me convenceria. Você não vai dar a bola, essa criança vai crescer, vai na casa do amiguinho e vai começar a jogar bola. Então, dê a bola, deixa ele se desenvolver. E eu que acabei interrompendo o que a Lara ia falar. Brincadeira é brincadeira? Exatamente. Brincadeira de criança é brincadeira de criança. Ele tem que fazer, ele tem que ir. A bicicleta, gente, a criança andar de bicicleta é uma coisa. Ele não está um ciclismo mountain bike, subindo o Alto da Boa Vista no Rio de Janeiro, ou subindo, sei lá, os Alpes. Não é isso. Ele está andando de bicicleta. Se ele cansar, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai cair da bicicleta, né? A bicicleta, para ficar em pé, ele tem que ter um mínimo de equilíbrio. Então, não tem que fazer isso, né? E às vezes a gente vê isso em cardiopatia simples, não pela mãe, mas pela família. Tive um exemplo dentro da minha família. Eu tenho um primo sobrinho, né, digamos assim, que tinha uma CIA, que é uma cardiopatia simples, mas ele nasceu com o que a gente chama de pectus excavatus. O coração, o tórax da criança fica para dentro do peito. Então a família inteira tinha medo. Exatamente. Então você olhava para ele, ele tinha uma coisa que você podia observar e ver que estava diferente. Então todo mundo não toca, não mexe, não faz não sei o quê. E a minha prima foi extremamente feliz, porque ela tratou ele como uma criança normal, porque ele era uma criança normal. E não foi feita a internação nele novinho, porque não tinha indicação. Ele só foi fazer a intervenção quando ele já estava com 12 anos de idade que a gente foi intervir. Então você imagina 12 anos de criação em que ia ficar esse estigma, essa coisa de tipo, sou cardiopata, não tinha nada. Tanto quando ele foi fazer o procedimento, meu problema com ele era, por favor, 5 dias, porque né, a gente fez o procedimento pela intervenção, porque eu fiz pela sua perna ficar em repouso. Então me dá 5 dias, uma semana sem andar de skate. O meu problema com ele é que ele andava de skate e só fazia coisas radicais no skate. Eu falei, não é para sua cardiopatia o que a gente fez, é porque eu precisei acessar né, na sua perna uma veia. Então, por conta disso, por favor, fica quietinho. Então, acho que é isso. As mães têm que fazer isso, têm que estimular. E isso é que é a questão, né? Você tem que botar esse raciocínio na cabeça da família inteira. Mas para botar o raciocínio na família, você precisa estar convencido disso. Você não convence ninguém se você não acreditar. Então, e você só acredita se você tiver conhecimento. É o conhecimento que ajuda a espalhar ali ao redor para que tio, avô não trate como já sofreu tanto na infância, vamos ajudar, vamos fazer diferente. Não pode. Outro medo importante das mães é assim, do operar, quando operar, se precisa mesmo. Ainda ontem teve uma pergunta, tetralogia, tem que operar? Não resolve com medicação? Né? E outras, aí eu fiz, você perdeu a live da doutora Beatriz. Mas é isso, tem essa negociação, né, de não precisar operar. Meninas, só uma coisa, temos 5 minutos, tá? Não, não tem a gente está conversando, está batendo já aviso. Não tem como, ela não percebe. O que a mãe deve observar de que a cirurgia está perto de chegar? Está chegando o momento. Jana, eu espero que essa mãe não precise observar nada para chegar a esse momento. Porque se ela estiver observando alguma coisa, significa que já passou a hora de operar. A nossa ideia de operar a criança é você operar antes que ela que isso esteja causando um problema na vida dela. Entendeu? Então, a tetralogia te falou, infelizmente, é uma patologia que vai ter que operar. Em algum momento, seja de uma forma mais simples ou de uma forma mais grave. Entendeu? Então, não dá, vamos tapar o sol com a peneira? Não dá. Então, a gente precisa fazer a cirurgia. Então, quando você indica a cirurgia e quando fazer? De novo, você está à frente a um especialista na área,
entendeu? Você acompanhou tudo com vocês, tudo que eu brinco direto, todos os pacientes que chegam para mim com cardiopatia congênita, seja criança, seja adulto, eu dou o site, eu dou o Instagram de vocês, eu falo, acompanha lá, porque você vai ver, você não está sozinho, existem outras crianças com isso, outras mães que estão pensando nisso, mas se foi indicado a cirurgia para o seu filho, a cirurgia é para ser feita. Não tem muito para onde correr. E a gente vê o inverso e a gente vê pelas perguntas que surgiram aqui, às vezes o médico vira e fala, ainda não é a hora de operar. A gente vai esperar, porque essa é uma patologia que não é para ser feita na hora. E às vezes é isso que desmonta a mãe vai atrás de uma segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, quinta opinião de operar. Não, algumas coisas a gente sabe que tem um problema, mas a decisão de operar é maior, por quê? Porque agora não está trazendo problema, entendeu? Então, vamos segurar. A gente consegue acompanhar isso, até cardiopatias um pouquinho mais complexas, a gente acompanha sem cirurgia. Mas se o cardiopediatra falar com você que tem que operar, não fica se questionando muito, não. Fica muito mais... Exatamente. Se prepara para o pós-operatório. Entendeu? Começa a fazer... A pergunta é diferente. Ele tem mesmo que operar? A pergunta não é essa. A pergunta é, ok, vai fazer cirurgia e o que a gente espera com a cirurgia? Como é que vai ficar depois da cirurgia? O que eu preciso fazer cirurgia? O que eu preciso fazer antes da cirurgia da criança? Que eu acho que é muito mais isso. Ao invés de você questionar, precisa mesmo operar? O que eu preciso fazer a partir do momento que a gente chegou e falou, vai ter que abrir o peito. O que vai fazer junto? Então, agora, de novo, nós temos um módulo inteirinho sobre isso no curso. Como se preparar para a cirurgia, o que esperar, e a gente explica a UTI, o pós-operatório. Explica. Coisa de mãe, né? Lógico. Explica, porque é o que elas encontram no pós-operatório, é o que vocês falam. Isso. Para saber se preparar o que o médico encontra... A gente sabe, o médico tem que saber, mas as mães têm que saber o que vão encontrar. Porque quando a gente vai segura para essa cirurgia, né, sabendo que está fazendo o melhor, por mais que tenha riscos, né, doutora? Porque a gente sabe que sempre tem um risco. Muito baixo hoje em dia, graças a Deus, né? Os resultados são excelentes, mas a gente vai com medo. E quando a gente sabe o que esperar e sabe que aquilo é o melhor para a criança mesmo, a gente encara com outro ânimo. E a criança também, porque a criança sente o que a gente está sentindo, né? Então, assim, chegar lá na UTI e se deparar com todas aquelas coisas é também um momento muito traumático. Então, saber um pouquinho o que vai acontecer, como vai estar teu filho, tudo isso nos ajuda a enfrentar o momento, né? Quem me dera se eu tivesse tido tudo isso, porque... Na nossa época, né? Aliás, eu sofri tanto que eu achava que se operavam pouquíssimas crianças e poucas sobreviviam. Então, assim, eu achava que era a tragédia. A cirurgia não é, né? Quantas centenas, milhares de crianças se opera todo dia? O problema que a gente tem com a cirurgia, e é isso que eu chamo a atenção, opera-se pouco. Sim, opera-se pouco. Não por indicação, mas porque a gente não tem estrutura, a gente não tem isso daí. Então, meu caso é único? Seu caso não é único. Procura saber, entendeu? Mesmo as patologias raras, elas existem, porque o número de pessoas que nascem todo dia é muito grande. Então, as raridades estão aí acontecendo e a gente opera. E aí, a gente sabe, existe um risco. Atravessar a rua existe um risco, entendeu? A gente vai assumir esse risco. Se você ficar em casa o tempo todo... Desculpa, mas como médico eu tenho que dizer, tem uma grande chance de você fazer trombose na perna, isso evoluir para o pulmão, você fazer uma embolia pulmonar e você morrer deitado na cama. Então, levanta, atravessa a rua, segue as coisas, porque chances de complicações existem, você precisa saber quais são para estar preparado para isso, mas sempre que você entra numa cirurgia, ou que você entra, né, na minha área, você entra dentro de um cateterismo, seja ele diagnóstico ou por intervenção, a gente entra para ganhar. Ninguém entra derrotado numa batalha, porque se você entrar derrotado, a sua resposta é a derrota. Então, se a equipe está fazendo isso, está dizendo vamos operar, vamos junto, acompanha, é isso que a gente vai fazer e a gente vai entrar junto. O resultado depois não foi exatamente o que a gente queria.
porque aconteceu isso aqui ou isso aqui. Vamos ajustar, a gente ajusta o trajeto e vai, mas vai junto, entendeu? Não pode, é o que a gente às vezes vê, algumas mães, né, e eu já vi isso do Dr. Zé Pedro, a família passou a guarda da criança para o Dr. Zé Pedro. Olha o nível do que aconteceu. Passaram a guarda da criança para ele, alguns problemas em relações culturais e de religiosos nos passaram, porque para que ele tomasse todas as decisões efetivas para aquela criança. Desculpa, a gente como médico já tem um peso muito grande. E esse peso é dos pais. Vocês têm que estar juntos, entendeu? Então, a decisão isso, as decisões são tomadas juntas. A família tem que assumir. Exatamente. Isso. Você tem que caminhar, isso aí, é junto. Só o médico na frente para te arrastar, não. E a mãe está lá na frente, a equipe está aqui atrás, também não adianta. É junto. Então, mas eu estou no SUS, eu não tenho essa oportunidade de trocar de médico, de trocar de equipe. Às vezes você precisa trocar a abordagem. Se trocar a maneira que você fala, a maneira que você compreende. Poxa, doutora, mas eu já estou passando isso tudo, eu estou com um filho que tem problema, que tem não sei o quê. Sim, nem todo mundo tem a sensibilidade, nem todo mundo tem a empatia. Mas se essa pessoa é a pessoa que está sendo oferecido para você e que vai dar suporte para o seu filho, vai lá, batalha junto, vê como é que é e você aprende como encaixar, como acompanhar. Às vezes você chegar com... Eu brinco, leva um bombonzinho, dá uma adoçada, entendeu? Antes da conversa. Eu fazia e eu ensino as mães a fazerem isso. Se você entrar batendo o tempo todo, gente, pra gente é muito difícil, porque você vai chegar, eu já vou botar o escudo pra você. Ao invés de te receber com um abraço, eu vou te receber com um escudo. Porque você já vai vir pra mim e me bater. Não é questão de quantidade de pergunta, é a maneira que você faz a pergunta. Você chegar pra mim com uma lista, essa lista, você botar a lista na frente. Pergunta 1, cheque. Pergunta 2, eu vou estar na sua frente, vou congelar, vou botar meu escudo na frente, na verdade 2, assim, que o negócio não pensa. Vou abrir um livro, vou ficar, não, a resposta tal. Olha na internet, tantos por cento nesse momento. Não é assim. Entendeu? Então, acho que às vezes a mudança de abordagem, você também sentir empatia por aquele médico, às vezes te ajuda. A gente muito. tem que trabalhar junto, de equipe, não contra, né? Porque senão tem isso também. Às vezes a mãe tá tão tensa que ela questiona de um modo duvidoso, ofensivo, né? Agressivo até, né? Então, e aí isso não colabora, isso não faz grupo, né? Isso divide. Gente, mas vamos fazer um print agora das moças. Agora deu uma hora. Vamos fazer um print e a gente continua o papo lá no curso. A gente vai conversar bastante. Eu não sei se eu consegui. Olha, gente, ela fica com esse sorriso todo, a gente sempre fala falando. Você não fala nada, porque eu saio com as piores caras. Não, eu sou as piores. Ela é a top da internet, né? Então, tipo assim, todas as imagens, eu tô sempre bem. Eu falei, gente, eu não consigo isso, ainda mais fazendo live assim, porque você pode dar print da tela o tempo inteiro. Eu falei, sai falando, gesticulando, né? Italiana, né? Mas olha, eu tenho uma série de fotos que era assim, como sair fazendo munganga falando em público. Todas as fotos eram tortas. Eu fiz uma sequência. Não é sempre que a gente sai bem na fita, não. Que bom saber, né? Eu achei que você tinha que precisar ter um curso para poder ficar melhor. A gente, eu nem ligo mais, eu dou risada, porque se for me preocupar, já foi. Doutora, muitíssimo obrigada. Como sempre, as mães estavam aqui. Nossa, já deu uma hora. Já deu uma hora. A conversa é tão gostosa, né? Que passa, a gente nem percebe que a gente já está aqui há mais de uma hora agora. Então, assim, gente, se cair, doutora, peço já desculpas, mas queria agradecer de coração esse teu tempo dedicado a nós mães. Todos esses convites que você tem aceito com muito carinho e que a gente aproveita muitíssimo, muitíssimo. Você vê o tanto que a gente compartilha um pedaço das suas aulas, as coisas que você falou e muito enriquecedor para todas nós. Obrigada pelo carinho, pelo seu modo de explicar, que é fantástico. E tentem entender o que vocês fazem. Todo mundo vai dizer para vocês, você não tem noção da dimensão, não tem noção nada disso. Saibam, vocês têm
uma dimensão enorme de fazer diferença nas mães e tudo, e também dentro da comunidade médica. O que durante essa semana de conscientização aparecer nos rostinhos de vocês, em vários e vários pessoas, realmente faz diferença. Não só na semana da conscientização, mas no dia a dia, da gente poder dizer, ó, vai lá, você vai ver que tem gente igual a você, carne e osso, entendeu? Que sofreu, que passou e que não precisa ser tão doloroso dessa forma, entendeu? Você precisa ter esse apoio, e esse apoio em pessoas que sabem transmitir isso, que são vocês. Então eu só tenho a agradecer por vocês me deixarem, né, fazer parte disso, porque acho que o caminho é esse, é o aprendizado, a gente está junto para abraçar e para dar apoio para todas as mães, né? Fazer o que precisa. É dureza, mas a gente segue. A gente ficou muito feliz também de ver. Esse dia não é dia nacional ainda, mas a gente viu muito movimento. E a gente vê assim, o crescimento dessa divulgação para uma especialidade que pouco se fala é muito importante. Muito obrigada a todos que estão apoiando. Amanhã a gente tem live comemorativa, tá, gente? Vem todo mundo novamente de 16 horas. Não esquece. Beijo. Tchau, tchau. Ansiosa. Tchau, doutora. Tchau, meninas. Tchau, tudo de bom.